como característica exclusivamente humana, às vezes ouvimos falar, vemos, lemos o homicídio. Homicídio, ao pé da letra, significa homem matando outro homem. Então, claro, daí seríamos só nós. Mas matar um membro da sua própria espécie não é seguramente uma característica que só nós humanos tenhamos, né? Existem inúmeros exemplos de indivíduos, de espécies onde uns indivíduos matam outros da mesma espécie, por vários motivos, né? Chimpanzés matam filhotes que não são seus, leão macho mata filhotes de outros machos, leões se matam entre si em competição pelas fêmeas, gorilas também se matam entre si. Existem muitos exemplos de animais, de espécies nas quais indivíduos matam outros da mesma espécie. A guerra foi durante muito tempo tida como exclusivamente humana, mas trabalhos muito bonitos de Jane Goodall, por exemplo, mostraram que, no caso dela, pela primeira vez, mostraram que chimpanzés fazem guerra, ou seja, apresentam um comportamento masculino no qual animais fazem morte, produzem morte em indivíduos de outros grupos, de outros bandos. Então, animais de um bando se reúnem para matar indivíduos de outro bando, sem nenhum proveito imediato, mas é óbvio que esse tipo de comportamento, como no caso dos humanos também, tem como provável origem a competição por recursos, né? Competição por recursos alimentares. Isso foi belamente demonstrado nos trabalhos dela. A prostituição também é tida como exclusivamente humana, embora a gente possa observar em alguns insetos fêmeas aceitando cópula apenas de machos que oferecem comida. Isso é explicado pelos etologistas como um tipo de exigência da fêmea pelo investimento na prole, ou seja, aquele alimento que a fêmea está recebendo vai favorecer a prole sua e daquele macho com o qual ela está aceitando cópula. Alguns insetos, os machos de alguns insetos, até oferecem o próprio corpo como alimento para as fêmeas, como é o caso de louva-a-Deus, né? Então seria uma troca em relação a uma troca de alimento pela cópula. Está longe da gente poder chamar isso de prostituição, mas é algo mais parecido possível existente em outras espécies não humanas. A política era também atribuída exclusivamente a nós humanos, mas existem evidências de que há um comportamento político em outros animais. Em chimpanzés, existem relações que os indivíduos estabelecem entre si para galgar posições de poder dentro de seus grupos. São alianças nitidamente políticas, alianças que são estabelecidas para que os indivíduos que fazem essas alianças terem maiores possibilidades de alimentação e de reprodução. É nitidamente um comportamento político. A mentira foi tida também durante bastante tempo como comportamento exclusivamente nosso, mas existem boas demonstrações em chimpanzés, pelo menos, que eles fazem mentira, né? Não falando, mas com os seus gestos, com a sua postura. Eles fazem postura nitidamente com o propósito de fazer ilusão, de enganar. Então, sem palavras, mas nitidamente mentira. Não é, então, uma característica exclusivamente humana. Alguns dizem que nós somos a única espécie que faz aquilo que não está determinado nos seus cromossomas.
mas isso não tem o mínimo sentido, né? Não tem a mínima possibilidade disso vir a ser verdade. Por quê? Porque tudo aquilo que aprendemos não está diretamente presente no nosso patrimônio genético. E o número de espécies que aprendem, ou seja, que tem um comportamento que envolve a aprendizagem, é um número enorme de espécies. Ou seja, nós e um número enorme de espécies temos comportamento que não está pré-determinado no nosso patrimônio genético, comportamento aprendido. Portanto, não é uma característica exclusivamente nossa. Tamanho do genoma. Embora não tida como exclusiva, muitas vezes a gente vê se dizer que nós temos o maior genoma em função de sermos a espécie, na opinião dessas pessoas, mais evoluída, né? Mas nós não temos o maior genoma, né? Existem espécies com genoma muitas vezes maiores do que o nosso. O nosso genoma não é dos maiores genomas entre os seres vivos. Mas algumas espécies, em vez de dizer maior genoma, dizem maior número de genes. E essa afirmativa também não é verdadeira, né? Nós não somos a espécie com maior número de genes, e o nosso número de genes é praticamente igual ao número de genes dos demais mamíferos. Não nos distinguimos por termos genes em número maior do que outras espécies como a nossa.